E quando o fazendeiro estava aguardando chegar a resposta, aí encostou um caminhão, né? Um caminhão cheio de caixas vazias, né? Aí o fazendeiro perguntou, mas eu te falei para você ir buscar sementes. Aí ele falou, não, mas pela fé eu trouxe as sementes e já trouxe as caixas para colocar a colheita. E quando você estava orando pelo projeto, eu vi um caminhão muito grande parado com muitas caixas, trazendo os frutos, certo? E que Deus venha confirmar essa palavra no nome de Jesus Cristo. Né? Aí engraçado, quando nós preparamos a palavra, né, quando o pastor José falou, ó, você vai trazer uma palavra, eu já tinha preparado praticamente umas 2 semanas, entendeu? Só que quando a gente recebe o convite mesmo, de repente a gente fala, Senhor, que não seja de mim, mas que seja do Senhor, porque é uma grande responsabilidade de estar levando a palavra para que Deus venha abrir nosso entendimento, tá? E o tema dessa palavra é a igreja que crê em milagres, tá? Bom, só antes de começar, a graça, ela liberta e a lei condena. Nós somos libertos pela graça, então por isso nós não devemos ficar preocupados em estar ouvindo palavras contrárias do que é o propósito de Deus. Se Deus prometeu algo, Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Basta nós se dispormos a fazer o que Deus tem para nós, tá? E hoje nós estamos pelos olhos da fé, olha só, pelos olhos da fé, nós estamos hoje perante uma grande multidão. Essa grande multidão é o quê? É o caminhão que veio para trazer os frutos, tá? Então hoje os nossos olhos têm que estar focados no que Deus tem para nós, não o que nós estamos vendo hoje no momento. Só que o seguinte, o que Deus tem para nós é muito, muito grande, entendeu? E nós como agricultores do Senhor, nós temos que estar sempre com a disposição de falar como Isaías falou, Senhor, eis-me aqui. Tá? Aleluia. Antes de nós entrarmos na palavra, nós vamos pedir nosso amigo Espírito Santo que venha para o nosso entendimento. Porque de repente, quando você ouve uma palavra, essa palavra, dependendo de como você está, o Espírito Santo vem abrir o entendimento no que nós precisamos ouvir, tá? Para começar, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 3, fala o seguinte. Olha, eu estou na minha versão aqui, a mais atual, não precisa nem abrir, né? Ó, 2 Reis, capítulo 4, versículo 3 é o seguinte: Eliseu disse, olha só, isso tem a ver com milagres. Vá pedir aos seus vizinhos que emprestem muitas vasilhas. Depois que você e os seus filhos entrarem em casa, olha só, feche a porta e comece a derramar azeite nas vasilhas. E vão colocando de lado todas que estão cheias. Então a mulher, olha só, foi para casa com os seus filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais algumas vasilhas. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. O que fala essa palavra? O azeite é o Espírito Santo. Então naquele momento Deus falou para ela, tragam muitas vasilhas, para que o azeite venha a ser derramado. Enquanto estava derramando, o milagre estava acontecendo. Isso é a nossa vida. Nós estamos vendo cada dia um milagre acontecer na nossa vida. Nós estamos cada dia vendo o Espírito Santo derramar na nossa vida para que venha encher várias vazias, tá? Aí Mateus, olha só a chave. Mateus 6,6 fala o seguinte: mas tudo como
orares, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao teu pai que ele está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Toda vez que você tiver algum pedido, entra no seu quarto, fecha a porta. O que é? Fechar a porta para o mundo, para ouvir o que Deus vai falar para vocês. E você vai falar com Deus. Em Jeremias 33:3 fala o seguinte: clama a mim, ora a mim, pede a mim, que eu vou te responder. E vou te anunciar coisas grandes que você ainda não sabe. Aí só que o que me chamou a atenção nessa palavra, em Mateus 6,6, que a pessoa entrou para orar no quarto, começou a falar com Deus. O que é orar? Você falar com Deus o que você quer, o que você deseja no seu coração. Só que a palavra diz que fala que Deus não ouviu a palavra dele. Deus viu o coração dele. De repente, muitas vezes nós não conseguimos falar o que nós queremos, mas Deus vê o nosso coração. Deus vê o nosso coração, Deus vê os nossos pensamentos, Deus vê os nossos desejos. Em cima do propósito de Deus, Deus responde os nossos desejos e as nossas vontades. Isso alinhado com o propósito de Deus na nossa vida, certo? Em Atos, olha só, em Atos 2, capítulo 2, versículo fala o seguinte: quando chegou o dia de Pentecostes e todos os seguidores de Jesus estavam reunidos como nós estamos hoje, o que aconteceu? De repente, olha só, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados, reunidos. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. É o poder do Espírito Santo se manifestando onde o povo estava reunido. Só que de repente, aqui não fala até a quantidade, só que poucos atenderam o que Deus queria falar, tá? Agora, para entrar na palavra, foi a primeira introdução, em 2 Reis, capítulo 4, ela fala o seguinte: ela narra uma história de uma mulher cujo nome não é mencionado, e quando a Bíblia fala de uma mulher e não coloca nome, automaticamente essa mulher representa a igreja. O que é a igreja? Somos nós, reunidos com propósito no nome de Jesus Cristo, certo? Essa mulher era de Sunem. Sunem, era uma sunamita, porque era de Sunem. Só que o que acontece? Essa de Sunem é uma cidade que ficava entre Samaria e o Monte Carmelo, certo? A distância dessa cidade, Sunem, ficava a 30 quilômetros da capital de Samaria e 25 quilômetros do Monte Carmelo, aonde houve um grande encontro de Elias com os profetas, com Acabe e os profetas de Baal. O que acontece? O Monte Carmelo é um local alto, aonde o povo se reunia lá constantemente, onde houve um embate lá entre Elias e Acabe, certo? Porque naquele tempo havia a idolatria, era muito forte naquela época, então tinha que ter um homem de Deus para trazer a palavra de Deus, certo? Sunem significa lugar de repouso. Olha só, muitas vezes na nossa vida nós ficamos até em Sunem, no caso, no local de repouso. E como nós fomos chamados para fazer a obra, para estar guerrilhando com a palavra, a gente tem que ficar em repouso, é lógico, mas não permanecer em repouso, porque a obra tem que adiantar, certo? Então o que acontece? Aí em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, aí começa a história. Um dia, Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela convidou para uma refeição, e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Bom, essa mulher fala de uma igreja próspera, olha só. Então, quando ela viu um homem de Deus passando, vamos supor, naquele tempo lá não tinha carro, não tinha nada. Ela teve o discernimento do Espírito e falava: ainda hoje, sendo pessoas de Deus,
Será que onde nós passamos, nós deixamos a marca? Será que onde nós passamos, Deus, a pessoa pode refletir de Jesus em nós? Como está sendo a nossa atitude? Será que quando nós passamos num lugar, outras pessoas que não conhecem falam, poxa, realmente aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Realmente aquela pessoa é usada de Deus, certo? Anitta, no entanto, ao ver o profeta passar, ela teve a sensibilidade do Espírito para notar que ele era um homem de Deus. E outra coisa, nós que servimos ao Senhor, nós temos que ser referência. Onde nós passamos, onde nós estivermos, nós temos que ser notados como pessoa de Deus. Quando a pessoa está envolvida em drogas ou em bebida, aonde ela passar, ela recebe um nome. Se por acaso a pessoa envolvida com bebida alcoólica, ela tem um nome que de alcoólatra. E nós, como somos envolvidos com Deus, nós temos que ter um nome dele, que estão abençoados. Nós somos amados, perdoados e abençoados, em nome de Jesus Cristo. A atitude dessa mulher, ela tipifica uma atitude de uma igreja fiel. Certo? No 9 ela fala o seguinte, ela falou para o marido dela, eu tenho certeza, eu tenho convicção que esse homem é o homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos construir um quarto, para que quando ele passar por aqui, ele tenha onde descansar. Aí que entra a chave dessa palavra. Ela mandou construir um quarto no muro. A palavra diz que quando você quiser falar com Deus, entra no seu quarto, olha só. Aí ela mandou construir um quarto, aí colocou uma cama, ela colocou uma cadeira e uma lamparina. E colocou uma mesa. Mas agora vamos passar para o lado espiritual. O lado material, ela era muito rica, era de posse. Toda vez que passava o homem de Deus, ela olhava, poxa, eu sei que é o homem de Deus. O coração dela falou o seguinte, eu vou ajudar o homem de Deus. Eu vou construir um quarto para que ele venha descansar. O que acontece? Aí ela mandou fazer um quarto. Só que ela colocou esses itens, a cama, a mesa, a cadeira e a lamparina. Nós como igreja do Senhor, que nós estamos esperando o noivo chegar, que é Jesus Cristo, nós temos que construir na nossa vida um quarto para que venha repousar, para que venha abrigar, que venha hospedar o nosso amigo Jesus Cristo. Porque na palavra de Deus diz que em breve ele voltará. E nós temos que estar preparados para receber Cristo quando ele chegar, certo? O que é o pequeno quarto? O pequeno quarto é o local que você tem intimidade com Deus. O que é esse pequeno quarto? É o local onde você vai ter intimidade com Deus, onde você vai falar com Deus e além de você falar, você vai ouvir o que Deus tem para você. O que é importante não é nem você falar, é você ter um tempo para ouvir a Deus, certo? Aí quando ela construiu esse quarto, o que é esse quarto? É o tempo para você ouvir, para você estar na presença de Deus. Aí ela colocou uma cama. O que quer dizer uma cama? Quando você tem Jesus, quando você tem Deus na sua vida, você tem uma cama. O que é a cama? É o descanso. É o descanso. De repente a vida pode estar atribulada, pode estar cheia de dívida, cheia de coisa, mas se você tiver Deus na sua vida, você vai ter uma cama, que é o descanso na sua vida. Você vai estar descansado em tudo, certo? Aí depois ela colocou uma cadeira. O que é a cadeira? A cadeira é sinal de quê? Sinal de autoridade, sinal de, vamos supor, a mesa, aí ela colocou uma mesa também. A mesa quer dizer o quê? União familiar, união ministerial, união. E quem ocupa nessa mesa, quem ocupa a cadeira do privilégio? Quem ocupa a cadeira do privilégio? Então, na nossa vida, nós temos que estar sempre com um quarto preparado para Deus. Nós temos que estar sempre com a cama preparada para nós descansarmos em Deus. E nós temos que estar com uma mesa pronta, que é o que? A ceia, quer dizer, união, para que Cristo venha ocupar a primeira cadeira. Só que isso tem algo muito importante. Se você não tiver a lamparina, se você não tiver o Espírito Santo te ordenando, você
nada disso vai ter valor. E só tem valor isso quando tem a presença do Espírito Santo. Então, naquele momento, a igreja, que era a mulher rica, próxima, ela teve o discernimento de falar que ele é o homem de Deus. Então, eu sei que ele é o homem de Deus, eu vou preparar um quarto no meu coração, vou estar orando a Deus para que ele venha trazer o refrigério que eu tenho buscado de Deus, certo? O pequeno quarto que eu falei, a nossa intimidade, onde poucos têm acesso. Como que está sendo o nosso quarto? Como que está sendo o nosso quarto hoje? O que é o quarto? O local de intimidade, certo? Porque será que os nossos afazeres do dia a dia estão impedindo que nós entramos no quarto, fechamos a porta para os problemas e está ouvindo, falando com Deus, Senhor, eu não quero falar, porque eu sei que o Senhor, além de o Senhor me ver, me ouvir, o Senhor sonda meu coração. Então tudo que eu estou sentindo, o Senhor sabe. Então eu peço hoje que eu não quero nem falar mais, eu quero só apenas ouvir o que o Senhor tem para mim, certo? O candeeiro, como eu já disse, fala sobre luz, que Jesus abre nossos olhos espirituais. Certa vez, Eliseu estava caminhando com o aprendiz dele, Geazi, né? Aí foi cercado com um grande exército, e naquele momento o jovem dele, que é o discípulo dele, ficou com medo. Como acontece com muitas pessoas hoje, até com a gente mesmo, certo? De repente, por circunstâncias da vida ou qualquer coisa anormal que foge do nosso controle, a gente chega até a desesperar. A gente se coloca como se diz, no lugar de Geazi. Aí só que Geazi chegou e Eliseu falou, mestre, senhor, tem um grande exército que vai acabar com a gente. E muitas pessoas hoje nessa vida se comportam como Geazi. Viu uma pequena nuvem e já fala, nossa, é uma tempestade, eu estou perdido, não tem saída. Só que o que Eliseu falou? Em vez de ele repreender o jovem, ele falou o seguinte, Senhor, abra os olhos espirituais desse jovem para que ele possa ver o seu milagre, para que ele possa ver o que o Senhor vai fazer. Isso, ele não repreendeu o jovem, ele simplesmente falou, Senhor, abra os olhos espirituais desse jovem. E é o que nós pedimos hoje, que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais, para que nós tiramos os olhos das circunstâncias, das provações. Teremos sim provações, e isso é inevitável. Só que uma coisa, todos os homens da Bíblia teve provações, e todos os homens da Bíblia teve resposta de Deus, quando dobrou seus joelhos, bateu o joelho no chão, né? E clamou a Deus, e Deus é fiel para ouvir o nosso clamor, certo? Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Olha só, um dia Eliseu voltou até Sunem e sabia que já tinha um quarto para ele preparado, já tinha uma cama, já tinha uma mesa, uma cadeira e a lamparina. Um dia Eliseu voltou para Sunem, a chave. Um dia Eliseu voltou para Sunem, sabia que tinha uma casa. Quando Jesus voltar para a nossa vida, para a nossa casa, será que vai encontrar um quarto? Será que vai encontrar uma cama? É uma pergunta que devemos fazer todo dia, que é o caso das virgens prudentes, certo? Talvez ele queira que eu vá falar. Aí falou o seguinte, 3, Eliseu disse a Geazi, pergunte o que eu posso fazer para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidado de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu, eu tenho tudo do que preciso aqui no meio do meu povo. Ela tinha tudo, certo? Só que ela não tinha uma coisa, ela não tinha o discernimento, ela não tinha a instituição da vida dela, certo? Aí falou o seguinte, Geazi respondeu para
para Eliseu. O marido dela é velho. Olha só, o marido da mulher era velho. O que isso significa? Quando fala o marido era velho, ele está se referindo na lei, nas velhas doutrinas, certo? E a mulher, que é a igreja, estava estéril. Por que a mulher estava estéril? Porque o marido dela, que é o cabeça, estava envolvido na doutrina da lei. Ele não tinha a revelação da graça. E quando a pessoa não tem a revelação da graça, ela praticamente é estéril. Ela é estéril. E essa mulher, ela era estéril. O que ela falou? Aí o Gias falou o seguinte: a mulher, que a igreja, estava estéril e não gerava filhos, pois não tinha conhecimento da graça. Nós somos praticamente a mulher, nós somos a igreja. Só que tem uma diferença: nós temos o discernimento do Espírito, nós temos o discernimento da graça, nós sabemos o que é a graça na nossa vida e nós já estamos preparados para gerar filhos. E nós estamos gerando filhos. E a palavra de Deus é que nós viemos a gerar filhos. Segunda-feira vai dar sequência do propósito de Deus na nossa vida. Já é a gente fala, poxa, mas um parênteses. Em 2000 nós chegamos aqui no Éden. Depois de 25 anos nós estamos vendo as caixas preparadas para colocar a colheita. Olha só. Por quê? O tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é ansiedade. O tempo de Deus é descanso. O tempo de Deus é perfeito. Certo? Então passaram alguns anos, muitas coisas aconteceram, amadurecemos bastante, germinamos a semente, cuidamos da semente e nós estamos vendo agora a resposta da colheita. E outra coisa, haverá muitas caixas vazias para colocar a colheita. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque quando eu vim aqui na outra vez, Deus me falou para mim o seguinte: não se contenta com números, se contenta com milhares. Ontem eu passei no terreno, né, e engraçado, né? Eu passei no terreno lá e eu vi na minha cabeça a palavra: aonde você colocar as plantas dos seus pés, você vai ter confiança. Aí ontem eu cheguei naquele ponto lá, eu pude contemplar a verdade de Deus, a palavra de Deus, e certo dia ele falou, assim como falou com Abraão: eu estou te mandando você e sua família para uma terra, e essa terra mana leite e mel. E ontem eu tive a certeza, a convicção que essa terra realmente mana leite e mel. E essa palavra que eu trouxe no começo aqui sobre as caixas de uva é as sementes que germinaram, brotaram e deram fruto, certo? E nós que estamos aqui, nós somos responsáveis. Não importa, porque para Deus não importa cargo, tá? Para Deus importa o cargo. Quando aquela pessoa, aquela mulher chegou na presença do Senhor, ela não ficou preocupada com a vida dela, não ficou preocupada com o que ele ia gastar, não ficou preocupada com o preço do azeite, ela não ficou preocupada. A única preocupação dela era o seguinte: agradar o Senhor. Agradar o Senhor. E quando ela fez isso de coração, sem querer nada de troca, aí Deus falou para ela: você fez a melhor coisa, porque está nos meus pés, me adorando e confiando na minha palavra. E nós estamos aqui hoje, nos pés do Senhor, com óleo, lavando os pés do Senhor, se dobrando no Senhor, para que venha concretizar o projeto das promessas de Deus para a nossa vida e para cada uma vida aqui. Aleluia. Amém. Mas no 17 fala o seguinte: mas como Eliseu tinha dito, olha só, hoje tem muita igreja que não crê mais em profeta.
Não crê que Jesus é a graça pura. Então, tem muitas pessoas que não creem hoje no profeta, não creem hoje nas promessas, não creem nem em Jesus Cristo. E nós, como somos agricultores do Senhor, nós temos que estar sempre plantando e cuidando da semente para que venha a dar resultado, certo? Então, no 16 foi o seguinte: Eliseu disse: no ano que vem, por esse tempo, você carregará um filho no colo. A mulher, vamos recapitular. A mulher da igreja, ela é Esther porque tinha o marido dela era velho. O que é velho? Era voltado para a lei, não tinha a revelação da graça. A mulher tinha a revelação da graça porque ela viu o profeta, então ela teve disponibilidade de estar fazendo a obra. Aí aconteceu. Aí de repente, Eliseu mandou chamar ela e perguntou: o que você precisa? Ela falou: eu não preciso de nada, porque tudo que eu tenho, tudo que eu preciso eu já tenho. Aí só que Eliseu olhou e falou: poxa, mas aí perguntou para o Geazi: vê se ela tem filho, vê se ela está gerando. Aí ele falou: não, ela não está gerando filho, porque o marido dela é velho. Aí Eliseu, no nome de Jesus Cristo, no nome de Deus poderoso, falou para ela, levantou a mão e falou o seguinte: olha só, mas Eliseu tinha dito que no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Eliseu profetizou na vida dela que no outro ano, quando ele voltasse ali, ela ia estar com um filho. O que é isso? É a promessa de Deus realizada na vida da igreja. Quando Deus prometeu algo para a gente há muito tempo atrás, simplesmente, às vezes, nós ficamos amarrados no tempo. Só que Deus não tem preocupação no tempo nosso. Deus tem o tempo dele. E no tempo certo, o filho foi gerado. O que é esse filho aqui? Esse filho foi gerado, a promessa de Deus. Só que, engraçado, quando nós conseguimos uma bênção de Deus, quando Deus nos abençoa com a promessa, aí passa o tempo, a promessa cresce, o filho cresce, só que de repente o filho foi trabalhar junto com o pai. Só que o que acontece? Quando o filho estava trabalhando junto com o pai, ele sofreu uma dor muito forte na cabeça que ele veio passar mal. Aí o pai, olha só, o pai falou para o empregado: pega esse menino e leva até a mãe. Leva até a mãe. O que o empregado fez? O que o diácono fez? Pegou o filho doente, olha só, pegou o filho doente, levou até a igreja, até a mãe. O que a igreja fez com o filho doente? Colocou o filho no joelho, olha só, colocou o filho no joelho, orou pelo filho até o meio-dia. Aí ele falou: poxa, eu não consigo. Então, quando a igreja ora pelo filho doente, ela tem que colocar o filho no joelho, a igreja intercede e coloca esse filho doente na cama do profeta. Estão entendendo? A promessa ficou doente. O filho cresceu, ficou doente. Só que em vez de maltratar o filho, falar mal, geralmente quando um filho da igreja fica doente, vai para o mundo, o que acontece? Muitos criticam, muitos até tiram da igreja. Só que nós, como a igreja fiel, o que a igreja fez? Colocou o filho no joelho e colocou o filho na cama do profeta. O que é a cama? É o descanso. Então ele colocou o filho na cama do profeta para quê? Para descansar. O que ela fez? Ela foi até o profeta, fechou a porta, esqueceu os problemas e deixou o filho na cama, o doente na cama do profeta e foi atrás do profeta. No caminho, quando ela está chegando no monte lá do Carmelo, aí desceu o empregado Geazi e perguntou: o que você tem? Ela falou: vai bem. Tudo vai bem. Você tem algum problema? Não tem nada. Tudo vai bem. O que é isso? A igreja, que é a mulher, ela não revelou as dificuldades, o problema dela com o ajudante. Ela preferiu levar a doença
do filho até o profeta, porque ele que tinha o poder de criar. Aí o profeta falou: pega o cajado, o meu bastão, leva até a criança e coloca em cima da promessa. Só que o ajudante, o Dago, né, levou o cajado onde a criança estava e colocou. Só que é o seguinte, faltou unção. Ele colocou, só que não tinha unção, não tinha o poder de Deus atuando naquele momento. Aí, de repente, aí ela falou o seguinte, aí a igreja falou como Moisés falou para Deus, quando ele tinha que voltar para o Egito para libertar o povo. Ele falou: Senhor, eu vou te falar para o Senhor, se o Senhor não for comigo, com a gente não sai daqui. Se o Senhor não for com a gente não vai sair daqui. Então, para a gente alcançar um milagre, tem que ter a companhia de Jesus Cristo, a companhia de Deus. Aí aconteceu, aí o profeta ficou, falou: poxa, grande é a fé dessa igreja, dessa mulher. Aí o profeta foi até a casa e o que ele fez? Aqui muitos criticam a forma que ele tratou aquela doença. Muitos têm muitos questionamentos sobre a forma que ele tratou essa criança, esse doente. Já estava morto já, certo? E de repente a promessa cresceu, deu uma dor de cabeça, muitas coisas do mundo, matou aquela promessa. Aí ele chegou lá, olhou, o que Deus fez? Deitou com os braços abertos em cima da criança. Isso remete o que? A crucificação, a cruz, porque só através da cruz que tem uma ressurreição. E ele, quando ele deitou em cima da cruz, isso falou o que? Da crucificação. Ele respirou 7 vezes em cima da criança, deu o ar, deu o fôlego de vida da criança. Então, quando o doente, a igreja, tem um filho doente, o que ele tem que fazer? Tem que levar até Deus, para que Deus venha colocar, para que a cruz, para que a graça venha fazer efeito na vida da pessoa. Certo? E quando aquela criança reviveu, o que acontece? Ele pegou a criança, a promessa, e devolveu para a mãe. Agora imagina só, a mãe, que é a igreja, quando ela recebe um filho doente, que havia morrido, recebe um filho doente são. Entendeu? Isso é a graça, tá? Outra coisa, aquele pai era o fazendeiro, certo? De repente, muitos falam que ele foi negligente, que ele pessoalmente mandou o servo levar a criança. Só que na palavra diz que ele estava junto também. Quando a mãe estava intercedendo com a criança no colo, ele estava do lado. Certo? Então muitas vezes as pessoas são criticadas sem saber da causa do motivo, tá? Aí no 21 foi o seguinte, aí ela o carregou para o quarto e Eliseu e pôs na cama, né? Aí houve um milagre, tá? Pois ela tinha ciência que ali era o melhor lugar. O melhor lugar para a gente estar descansado é no colo de Deus, tá? No 23 tem uma parte que eu acho muito interessante. O marido perguntou: por que você vai falar com ele hoje? Olha só, filho dele, hoje não é sábado, nem é dia de festa de lua nova. Conclusão, nesse momento aqui o pai estava totalmente desviado e totalmente sem fé. Muitas vezes hoje, para acontecer um milagre, nós não podemos ouvir pessoas sem fé, pessoas sem percepção de Deus, pessoas sem a discernimento do Espírito Santo. Muitas vezes pessoas como esse pai vêm para quê? Para desmotivar, para falar que Deus não consegue, certo? Só que o que ela fez? Ela não deu ouvido. Nós como igreja não podemos dar ouvido a pessoas que falam o contrário do que Deus falou, certo? Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu viu ela subir no monte.
Conclusão, olha só. Quando ela estava longe, Eliseu lá de cima viu ela subir no monte. O que é isso? É quando você sobe um monte para chegar na presença de Deus. Certo? E Jeremias diz: clama a mim que eu responderei. O que ela fez? Clamou. O que nós estamos fazendo constantemente? Nós estamos clamando a Deus. E como nós clamamos a Deus, nós temos que ter a certeza, nós temos que ter a convicção que Jesus Cristo não morreu naquela cruz à toa. E se nós temos alguma preocupação, alguma enfermidade, ou algo que está tirando nossa paz, nós temos que falar o seguinte: Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, nos dar a paz e nos dar o que eu preciso. Tá? De repente, às vezes, nós olhamos os nossos problemas e nós não imaginamos quem pode resolver, mas só que a pessoa pode resolver: Jesus Cristo. Tudo que você falar para Deus, tudo que você pedir para Deus, em oração, creia na resposta, Deus vai te responder. Certo? Vai te responder. E a melhor resposta é quando você tem a convicção que Deus te ouviu. Isso é a melhor resposta de Deus. Certo? Quando Deus ouve, Deus fala: acalma que eu estou cuidando da sua vida. Acalma que eu sei o melhor para você. Amém? Amém. Ó, teve um dia que eu estava tarde, debruçado em cima dos pés da cama, que eu durmo, eu estava fazendo oração em voz alta. Aí meu neto entrou dentro do quarto mais velho e saiu. Eu vi, mas não falei nada, eu continuei orando. Passou 2 dias, nós estávamos sentados fazendo uma refeição, e ele sentado, ele levantou e falou: pai e mãe, vocês perderam um espetáculo antes de ontem à tarde. Aí os dois olhou nele e falou: mas que espetáculo é esse dia? Aí ele falou: a avó estava ajoelhada no chão, esborrachada em cima da cama, falando não sei o que, em voz alta. Eu esperei ele terminar, aí eu levantei, abracei ele pelo meio e falei para ele: Reinaldo da Silva Filho, o dedinho você não é. Você não sabe o que eu estava fazendo? Eu não, pois eu estava orando. Jesus tocou no meu coração que hoje você ia fazer isso. Eu estava orando, tanto para nós, para toda a humanidade e principalmente para você. Meu querido, eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei o que ela faz, não sei o que ela enfrenta, eu não sei o que ela fez, só uma coisa é certa: Deus ouve oração. Deus ouve oração. E quando o filho de Deus dobra o joelho na presença de Deus e chora de Deus, peça o que quiser. A palavra de Deus fala o seguinte: clama a mim que eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes que você não conhece, que eu não vê ainda. Certo? E isso tudo para que seja glorificado no nome do nosso Deus Jesus Cristo. Certo? De repente eu não sei o que está acontecendo, só que Deus sabe todas as coisas. Tá? Uma coisa fala para a senhora: creia, creia. Porque tudo que for pedido em oração, Deus é fiel. Deus é fiel. Tá? Eu já pedi muitas coisas para Deus. E eu tenho certeza que 5% do que eu pedi, Deus me atendeu. E Deus atende. Tá? Não quer dizer que eu sou melhor que ninguém. Nós praticamente não somos nada. Nós somos apenas um vaso de barro sendo moldado por Senhor Jesus Cristo. Até conseguirmos a perfeição que é Cristo. Quando chegar nesse ponto que a pessoa olhar para a gente e ver Cristo dentro de nós, aí nós estamos quase perfeitos. Quase perfeitos. Porque perfeitos são todos. Tá? A palavra de Deus nos ensina a viver pelo que Deus diz e não pelo que nós sentimos e vemos apenas. Tá? A palavra de Deus nos ensina a viver pelo que Deus diz, não pelo que nós vemos e sentimos. Porque o que nós vemos e sentimos é passageiro, mas o que Deus fala é eterno. Entendeu? E também fala o seguinte, que a Bíblia fala o seguinte: é impossível de agradar a Deus. É impossível de agradar a Deus sem fé. Se você tem fé, tudo é possível para aquele que crê.
Tá? Isso está em Hebreus 11:6, tá? Aprendemos aqui a combater o nosso medo com a palavra de Deus. Ela disse: vai tudo bem, mesmo não indo nada bem. Embora não entendesse a situação, ela creu, ela acreditou. Muitos na hora da aprovação, das provações, amaldiçoam Deus e falam palavras próprias, certo? Mas Deus se sente rejeitado e às vezes a pessoa se sente até rejeitada e desmotivada, certo? E perde até o caminho, perde a visão, perde até o foco. Imagina quantos pensamentos não passaram na cabeça daquela mulher. Imagina só, a dor de uma mãe perdeu o filho. Só que essa mulher é a igreja. O filho somos nós. Imagina só a dor da igreja, saber que o doente, saber que o filho passar necessidade. Imagina só, a dor da mãe. A imaginação é a dor de Deus. Mas aí está o segredo, não se desviar do caminho. O meu foco é Cristo. Não importa o que aconteça, meu foco é Cristo. Se Ele falou, se Ele prometeu, Ele deu para cumprir. Hoje temos na Bíblia o poder do Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Infelizmente, muitos estão focados mais nas notícias ruins e nas opiniões dos outros. Esquece da promessa, esquece da voz de Deus. Por outro lado, quem confia na palavra de Deus não se abala. Amém? Essa palavra que eu trouxe hoje, qualquer negócio, né, pastor Zé Luiz? Quando a gente prepara a palavra, a gente prepara para preparar, né? Porque a gente não lê nada. Aí Deus vai falando, não vai ser conduzido a falar, né? E eu creio que no nome de Jesus Cristo, que nós como igreja santa, abençoada, perdoada e amada por Deus, nós temos um propósito, uma promessa na nossa vida de cada um, como individualmente, como família e como igreja. E nós vamos ver sim. Nós vamos ver caminhão parando, cheio de caixas vazias para colocar os frutos. Tá? E eu creio no nome de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus Cristo, irmão. Sei que essa palavra, né, foi direcionada ao nosso coração, para que nós venhamos repetir a nossa fé, para que nós venhamos crescer cada vez mais na nossa fé. Senhor, sabemos que nada podemos fazer sem o Senhor. Sabemos que nós somos impotentes sem o Senhor. Por isso, assim como Moisés falou: Senhor, eu não faço nada, eu não vou para lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Eu te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor esteja conosco constantemente, Pai. Que em cada momento da nossa vida, Senhor, o Senhor venha nos capacitar, o Senhor venha edificar em nós uma igreja santa, uma igreja abençoada, uma igreja amada, uma igreja perdoada. Que nenhuma palavra contrária vai desfazer o que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Senhor, levanta, meu Pai, um exército, Pai. Um exército, Pai, aonde, Senhor, seja glorificado o seu nome. Pai, e toda resistência do maligno, tudo que vem ao contrário, tudo que vem minar a nossa fé, nesse momento, meu Pai, seja agora rejeitado no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós não somos poucos, nós somos milhares, Pai. E a sua promessa já está cumprindo, desde quando o Senhor pronunciou aquela promessa. Desde quando o Senhor falou que nós seremos milhares, já está cumprindo. Por isso, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos nesse momento capacitação, pedimos entendimento, pedimos discernimento, Pai, e que toda obra contrária será agora desfeita no nome de Jesus Cristo. Pai, nós somos milhares, para a honra e glória do seu nome, no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, abençoa cada pessoa aqui, cada filho amado, cada filho perdoado, cada filho abençoado. Que o Senhor venha dar sequência nos projetos na vida de cada um, Pai. Que nesse momento, meu Pai, nós estamos aqui forte, filho. Nós estamos em pé na tua presença para te glorificar e te agradecer no nome de Jesus Cristo. Amém.